Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa gravação, nossas aulas são gravadas, agora é o segundo bloco do nosso quinto dia de aula de Psicologia Pastoral. Vamos continuar aqui lendo o livro-texto, nós estamos trabalhando em cima dele, eu vou pincelá-lo rapidamente, tá, meus irmãos? Qualquer dúvida em qualquer ponto que vocês tenham lido, por favor, não esqueçam de anotar para a gente debater em aula, ou me mandem no nosso grupo de WhatsApp para eu poder esclarecer, tá bom? Lembrando que, como as nossas aulas são em tempo real, mas é online, então dá para a gente também explorar tanto esse momento, quanto também os nossos momentos depois pelos nossos grupos, né, de WhatsApp, etc e tal, tá? Então vamos lá. Como? Ele faz uma crítica lá sobre o missionário no país muçulmano. Não entendi, Júnior. Ele faz uma crítica ao missionário no país muçulmano. Tá. Eu observei. Tá bom. Você quer fazer algum comentário, não? Eu acho que você passou, acho que você não observou, não sei se foi importante, não. É que eu estou tendo que separar, assim, como são muitos assuntos, né, Júnior? Fora esses assuntos, ainda a gente tem áreas mais específicas que eu quero estar trabalhando, então é muito conglomerado, mas Sim. se você quiser fazer algum comentário, não tem problema. Pode avançar. Né? É porque, assim, eu tenho que separar mais ou menos o que está dentro do escopo, né, do livro com o que eu separei para o dia, né? Então, bora lá. Lembrando que as nossas aulas são gravadas. Então, vamos agora ler aqui essa parte da introdução. Eu quero ler aqui uma página, essa página e mais metade da outra. Pastor Johnny, tenha bondade, leia para nós, por favor. Pois não. Introdução: Jesus é o caminho. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Pergunto-me às vezes se as soluções para os problemas da vida não seriam mais simples do que a nossa cultura psicologicamente sofisticada espera que sejam. As complexidades da teoria freudiana se tornaram menos fascinantes para a pessoa comum dos dias de hoje do que costumavam ser. E a psicologia popular, quer cristianizada por Robert Schuller, quer deixada na forma secular por Wayne Dyer, talvez, aparentemente cativou a imaginação moderna. Muitas pessoas são atraídas a respostas simples, descomplicadas, para as questões mais profundas e inquietantes da vida. Talvez a tendência às respostas simples seja boa. Muitas vezes, naturalmente, isso encoraja as pessoas a engolir ideias ingênuas, ignorando suas complexidades reais, as quais precisam ser levadas em conta para uma compreensão adequada das coisas. A tendência pode refletir também um desejo de encontrar respostas indolores, rápidas, para substituir a necessidade de palmilhar a senda custosa que leva à verdadeira felicidade. Mesmo assim, a abertura para se crer que a resposta simples pode ser uma vantagem. Talvez as respostas às perguntas importantes realmente sejam simples. As soluções para problemas pessoais enigmáticos podem ser difíceis de implementar, mas talvez sejam fáceis de entender, ou pelo menos de enunciar. E agora, olha só, vamos ver essas aqui que eu queria trabalhar um pouco mais com vocês. Pode ler, pastor. Por favor. Durante as literalmente milhares de horas em que passei tentando manter juntos os casais que aconselhei, já me ocorreu mais de uma vez que se os maridos se envolvessem mais vigorosamente com as esposas e as esposas parassem de tentar mudar seus maridos, a maioria dos casamentos realmente melhoraria. Não há nada complicado a respeito disso. O principal obstáculo que atrapalha a prática dessas duas coisas é a teimosia, não a compreensão limitada. Então, percebam Desconfio que as crianças seriam mais... Só um minutinho, pastor, só um minutinho. Pois não. Na abertura que ele fez há pouco, né, falando que Jesus é o caminho, ele, como um terapeuta cristão, isso que é muito legal, ele destaca, olha, eu
temo a Deus, creio em Cristo e creio na palavra de Deus. E sou um terapeuta, sou alguém que atua nessa área. Então, é claro que ele vem falando sobre essas teorias que existem, que as pessoas muitas vezes até tentam florear. Tem coisas mais simples, tem maneiras e tendências que as pessoas podem estar refletindo. Alguns buscam coisas, né, mais rápidas, outras mais complexas, e agora aqui ele vem para uma coisa bem prática. Ele fala, o problema dos casais não é entender o outro, e a teimosia que está em si. Parece bobeira o que ele quer dizer. Em outras palavras, se a pessoa fosse menos teimosa, ou seja, eu sou alguém diferente do meu cônjuge, devo aceitá-lo e amá-lo como ele é, e admito que sou diferente dele e vou, em outras palavras, ceder, vai ser mais fácil a relação. Então, podem ver que aqui, né, você percebe que muitos conflitos não é simplesmente resolvido pelo fato da compreensão, mas pelo fato da aceitação do outro. Porque compreender como o outro é uma coisa, aceitá-lo como ele é outra coisa, né? Então, pode ver que a teimosia é o fator determinante que nos gera, muitas vezes, os embates. E aqui eu poderia aplicar que muitas coisas na nossa vida é a mesma coisa. Nós queremos que a vida ela seja como nós enxergamos, ou seja, a nossa cosmovisão de mundo. Vamos lá, deixa eu até fazer uma citação bem rápida aqui. Eu, particularmente, sou alguém que eu admiro muito culturas que valorizam valores, conceitos, respeito, mas uma coisa é o que eu valorizo e outra coisa é o mundo que a gente vive. Os nossos dias têm sido dias, eu diria, de profundas mudanças. As pessoas são o que de fato são, e não são o que eu gostaria que fossem. Percebam? Eu, particularmente, tenho uma boa relação com algumas culturas que, para mim, em poucos contatos que eu tenho, eu falo, puxa, te compreendo e sou compreendido. Mas isso não quer dizer que eu tenho que impor o meu jeito de pensar para todos aqueles que pensam como eu ou que não pensam como eu. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Eu gosto muito de uma comparação do mercado financeiro. O mercado financeiro, por exemplo, essa semana a Apple se tornou de novo a empresa mais valiosa do que a Nvidia. O valor dessas duas empresas está dentro dos trilhões de dólares. É uma coisa inimaginável. Talvez nós, simples mortais, que não consumimos as coisas da Apple, dizemos assim, não, mas ela não vale tudo isso. No mercado financeiro tem muito dessa expressão, não, isso daí não vale tudo isso. Mas se está lá no preço da tela, é porque de fato vale. Há pessoas que pagam aquilo. Então, há um jargão no mercado financeiro que nós usamos, que é o seguinte, o mercado é maior do que a gente pensa. Ou seja, o mundo financeiro, ele dá suas diretrizes. E o preço que está em tela, de fato, pode ter manipulação, pode ter informações erradas, pode, mas nenhuma empresa ela se consolida tanto tempo com valores significativos se de fato ela não estiver valendo aquilo pelo qual ela representa. Então, mesmo que eu discorde daquilo, eu bata o pé, eu seja um usuário de Samsung, de Android, não importa, é o que de fato é. Então, percebam que a teimosia ela nos acompanha em tudo. Vamos lá. Eu sou evangélico há mais de 30 anos. Muita coisa mudou no mundo evangélico nesses 30 anos. Infelizmente, algumas coisas para mal. Eu, como pastor e como professor de um seminário, eu não posso simplesmente estar no meu saudosismo. Eu tenho que enxergar o povo como de fato é e tenho que tentar introjetar os valores de Cristo e não ficar naquele saudosismo.
Vocês compreendem que a teimosia muitas vezes nos acompanha em tudo. Na nossa vida afetiva, relacional, na maneira de enxergarmos o mundo, cosmovisão, na maneira de nós nos ajustarmos à vida, né? Porque muitas vezes o problema não está na compreensão ilimitada, mas está na teimosia, ou seja, a maneira em que reagimos para determinadas coisas. Né? Eu quis gastar esse comentário porque eu quero acreditar, vamos aplicar aqui dentro do crescimento, né? Crescimento evangélico. Irmãos, quantas são as pessoas que deixam de crescer porque são pessoas muito teimosas? Elas não admitem mudanças. E é por isso que a gente dá o espaço para que a pessoa possa crescer. Né? Não tem muito. Compreendo, mas não mudo, né? Hã? Compreendo, mas não mudo. Compreendo, mas não muda. Então acaba sendo uma compreensão limitada, mas o problema não é a compreensão ilimitada, é a teimosia irredutível, né, Júlio? Exato. E, irmãos, é da nossa natureza, viu? Tem hora que somos teimosos porque é uma questão de fé. E tem hora que somos teimosos mesmo porque não compreendemos aquilo e aí nos apegamos àquilo que enxergamos como uma verdade e ponto final. Né? Pastor. Pode falar, o Júnior estava falando? Isso, pode falar, Júnior, pode falar. Então, será interessante, você falou, eu aprendi uma coisa interessante, a diferença entre valor e preço. Valor e preço. Diferente. É verdade. Eu gosto muito, Júnior, de fazer essa sempre pergunta, principalmente aos jovens, em algumas mensagens, eu falo, irmão, quanto vale isso e quanto custa isso? Isso, exatamente. Quanto vale e quanto custa? Valor e preço. Por exemplo, irmão, não é querendo falar, mas essas aulas aqui de psicologia pastoral, mesmo que num primeiro momento não tenha tanto peso para a maioria de vocês, nos momentos de crise vocês vão lembrar de muitas dessas coisas. Sim, claro. E aí eu vou dizer que o valor que pagamos por estar aqui foi muito barato. Inestimável, né? Conhecimento. Inestimável. Exatamente, é por isso que o ensino, né, Júnior, em si, ele é um investimento, né? E eu gosto muito disso, quando eu compro um livro, quando eu participo de uma palestra, tem vezes que eu falo, meu pai, obrigado, porque aqui essa informação é uma riqueza inestimável. Não tem preço. Né? Não tem preço. Compra, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Mas, assim, percebam que a nossa sociedade materialista, ela põe preço para tudo, né? Então, esse é um ponto muito ruim, né? Beleza. Diga, Gil. Não, pastor, teve uma frase que eu anotei aqui, e eu acho que fica bem nessa página aí. Inclusive, foi uma frase que o senhor também grifou, mas que é maravilhosa. Ele diz que a nossa desordem psicológica é a fonte da nossa independência de Deus e da nossa busca pelo pecado, né? Na verdade. Então, maravilhosa. Que frase. Eu até escrevi ela aqui. Repete. Eu acho que em algum momento aí o senhor vai passar por ela. Devo ter anotado também, grifado. Qual que é? Estou achando agora. Eu gosto de anotar. A desordem psicológica que nós temos, na verdade, é a fonte da nossa independência de Deus e da nossa busca pelo pecado. Como que é? A verdade, a desordem. Qual página, Gil? Eu não lembro, eu estava lendo aqui, mas eu acho que é nesse capítulo aí mesmo. Eu já passei por esses textos aí. Tá bom. Mas o senhor, eu lembro que o senhor tinha grifado também, assim, uma então boa a gente parte. já chega nela, né? Mas é por isso que... É uma máxima, né? São máximas, irmãos. Maravilhosa. Maravilhosa. Né? Isso aí. Né? Joia. Então, pastor Johnny, continua. Mais algum comentário, meus irmãos? Não? Então, pastor Johnny, pode continuar para nós essas duas... Joia. Esses dois Desconfio... Pois não. Desconfio que as crianças seriam mais tratáveis e infinitamente mais fáceis de amar se os pais respondessem de maneira apropriada e com certa constância a algumas perguntas elementares que todas elas fazem. Primeira, sou amada? Resposta correta, sim, profundamente. E aqui está a prova inegável do meu envolvimento rico e comprometido com você.
Segunda, posso fazer o que eu quiser? Resposta correta, não. Não sem pagar um preço. E aqui está a amostra das consequências dolorosas que resultam de investir contra o plano de Deus. Bom, maravilhosa essa ideia. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui que eu já anotei em outras aulas, acabei não falando para vocês. Muitos problemas, vocês vão ver isso. Muitos problemas de crianças adoecidas, o problema não é nas crianças, são nos pais. Porque a criança ainda ela está em formação. Um lar saudável gera crianças saudáveis. Um lar adoecido geram crianças adoecidas. Muitas crianças que são agitadas, que são muitas vezes, não estou dizendo que algumas crianças não possam ter alguns diagnósticos. Não, não é isso. Existem crianças que têm, mas muitos problemas das crianças não são das crianças, são dos pais. E aqui vocês vão ver que é quase que um consenso, principalmente com psicólogos e terapeutas que trabalham entre crianças. O problema geralmente se resolve com os pais. Porque no momento que cura os pais, naturalmente a criança ela volta a ser uma criança que ela vai agir, eu diria, normalmente dentro do seu horizonte de crescimento. Né? Mas pais problemáticos muitas vezes passam os problemas para as crianças. Tá? Manias, né? Manias, Mania, né? As crianças ficam muito... chora por qualquer coisa, faz escândalo, não respeita, porque não tem controle, não tem limite. Exatamente. Né? Continua para nós, pastor Johnny, por favor. Agora, os neuróticos ansiosos, um rótulo chique para pessoas que são mais nervosos do que a maioria, talvez encontrassem mais paz, engraçado, para se averiguassem onde, na sua concepção, Deus não está à altura de cuidar do seu futuro e aprendesse ainda a levar as promessas de Deus mais a sério do que engolir pílulas e procurar as raízes de seus temores nos traumas da infância. Você vê, geralmente isso faz parte do horizonte psicológico, né, irmão? Neuróticos ansiosos. Agora, olha só que interessante, deixa eu só fazer uma afirmação aqui, eu não me esqueço, né, do dia. Num certo dia, minha esposa chegou muito feliz da faculdade, e durante aquele período, eu acho que ela já estava no 4º ano, ou já era no 5º, e ela estava tendo aula com uma professora de psicanálise, que era muito bom. Se não me falha a memória, o nome da professora era Isilda. Então, ela amava essas aulas. E um dia, essa professora fez uma abordagem na classe que foi, assim, magnífica. E ela chegou em casa feliz me dizendo, a professora estava explicando aos alunos, estava dentro da temática da psicanálise, e aí veio, então, o momento de solucionar os problemas dos seus pacientes. E o que a professora disse como uma síntese? Qual é o principal propósito de cura numa pessoa quando ela está fazendo uma consulta psicanalítica, né? Como que a pessoa começa o seu processo de cura? Porque há pouco, no módulo anterior, inclusive, nós falamos que o psiquiatra, ele é o que recomenda remédio. Tanto o psicólogo quanto o psicanalista, não. Porque o psicólogo e o psicanalista vão trabalhar mais nessa questão da emotividade, dos pensamentos, de coisas inconscientes, conscientes, presentes, a realidade, os dilemas, as culpas, o passado, e o psicanalista, de uma forma geral, ele vai trabalhar muito mais voltado ao passado, a construção daquela pessoa desde quando ela está no ventre até o seu dia atual. Então, a professora dizia que uma pessoa começava o seu processo de cura quando ela caía em si,
no seu problema. Olha que interessante. Ou seja, ao ler aqui essa frase que o pastor Johnny, esse parágrafo, né, os neuróticos ansiosos, um rótulo chique para pessoas que são mais nervosas do que a maioria, talvez encontrassem mais paz se averiguassem onde, em sua concepção, Deus não está à altura de cuidar do seu futuro e aprendessem ainda a levar as promessas de Deus mais a sério do que engolir pílulas e procurar raízes dos seus temores nos traumas da infância. Ou seja, no momento em que uma pessoa cai em si de que, poxa, eu sou um ansioso profundo, e essa minha ansiedade me leva à destemperança. A pílula pode até me apaziguar, mas se eu digo que creio em Deus, por que não admitir essa dura realidade que sou destemperado e ansioso? Perceba que a admissão parece algo pequeno no primeiro momento, mas é o primeiro e o grande passo para a cura. E eu me lembro que quando a minha esposa disse isso, né, ela estava feliz, e outras coisas que ela tinha dito da aula, eu olhava assim para ela, né, e dizia, amor, é por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas podem ver que quando Jesus traz essa promessa para nós fazemos uma leitura teológica. Conhecerás a verdade sobre a espiritualidade e a verdade vos libertará. Ou seja, se você está no mundo errado, no mundo anti-Deus, logo, agora você vai ser liberto. Se você segue as trevas e alguma religião que não agrada a Deus, agora você estará seguindo a Deus e estará fazendo a vontade de Deus. Percebam que quando a gente faz uma leitura bíblica, a gente espiritualiza, e deve ser assim, porque tudo em Deus começa no espírito. Mas a gente se esquece que a nossa vida coaduna ou desemboca aqui nessa vida física. Ou seja, essa promessa de Jesus, que tem sim um significado espiritual, mas ele também tem um significado em todas as áreas da nossa vida, inclusive da nossa psique adoecida. Quantas vezes a gente está vivendo problemas e a não admissão e a fuga, a gente acha que a gente vai resolver não admitindo ou fugindo. E aí a gente volta para estaca zero. Porque é na admissão do problema que a gente vai começar a um processo de solução do problema. Verdade. É quando eu me considero, não, aqui eu sou um paciente, nessa área eu sou um paciente. Eu vou até contar um episódio para vocês, muito íntimo, né? E é muito verdadeiro. Mas enquanto eu estava passando, eu fui pedir ajuda para os pastores, e eu e minha esposa passávamos por uns momentos de aconselhamento com alguns pastores. E eu me lembro que um dia o pastor ele fez alguma colocação para mim sobre algumas coisas mais voltadas à questão da igreja e alguns problemas que eu passava, não só na igreja, mas na parte teológica e na parte relacional. E eu lembro que esse pastor chegou para mim e falou, Raimundo, você precisa fazer tal coisa, porque senão você estará errado e em pecado. E aí eu olhei, regalei os meus olhos e pensei, não quero estar em pecado, ainda mais se eu estiver errado. E ali, enquanto ele falava, eu disse assim para ele, pastor, me permite um comentário? Ele falou, claro. Eu falei assim, o senhor já passou por essa situação que eu estou passando várias vezes, não é? Já. O senhor dorme depois? O senhor consegue repousar a cabeça e dormir? Ele falou, eu consigo. Eu falei, então tá bom. Puxa, como foi bom o senhor ter sido honesto comigo. Eu falei, pois é, eu não consigo, pastor. Aí ele olhou assim para mim assustado, eu falei, pois é, desde a última vez que o senhor tinha me falado sobre isso, eu pensei muito sobre essa questão. E eu queria ser honesto com o colega. Essa é uma área que é o meu calcanhar de Aquiles.
Esse ponto, para mim, é um ponto em que eu sou paciente. Se eu tentar insistir sobre essa questão, eu não durmo. Isso me perturba, me tira o sono, me angustia. Então, eu estou falando isso para o colega porque eu estou aqui pedindo tua ajuda. O senhor me deu um caminho. Mas dentro da minha realidade de vida, eu já notei que eu tentei insistir e eu adoeço, eu morro por dentro. Como não era nenhuma questão moral nem ética, irmãos, então não se preocupem, né? Não era nada disso, mas era uma questão mais relacional. Então, o que eu disse ali àquele pastor ancião? Eu falei, pastor, eu fico feliz que o senhor foi honesto comigo, mas o senhor funciona assim. Eu não funciono assim. Eu funciono de outro jeito. Ele olhou para mim e falou, o senhor me entende agora? Eu falei, entendo, irmão. E ali eu fiquei em paz. Eu estava ali, imagina, você está ali pedindo ajuda para um pastor, para a esposa de um pastor, certos dilemas. Mas por que eu estou falando isso? A admissão. Para mim, admitir que aquele era um ponto, para mim, praticamente um degrau que eu não rompia, foi bom, porque eu só com a admissão da verdade, eu coloquei diante dele. E ali a gente, depois, né, óbvio, né, no nosso aconselhamento, ele passou algumas diretrizes e etc e tal, e ali a gente pôde chegar num denominador comum. É claro que eu, como pedindo ajuda, é óbvio que eu sempre iria ouvi-lo. Mas, assim, olha só que interessante. Percebam, irmãos, quantas são as vezes que a gente está tendo problemas, mas a gente não admite, a gente não aceita. E dentro da psicanálise, a maioria dos psicólogos, por isso que eles ficam ouvindo mais, olha só que interessante, e ouvindo e tomando as suas notas, e essas notas geralmente são segredos e sigilos, e deve ser assim mesmo, porque eles também não podem quebrar o vínculo ético e moral. Então, o que acontece? Eles ficam fazendo perguntas ou colocações para que a pessoa caia em si por si mesmo. É muito fácil com que o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, ele aponte o caminho. Apontar o caminho talvez não seja a melhor solução, mas levar a pessoa a cair em si é um dos princípios de cura. Isso me faz lembrar Jesus com a mulher samaritana. Lembra do diálogo? Uhum. O que Jesus disse ali? Ele estava interagindo, a mulher começa a falar que a salvação vem dos judeus, e porque dizem que vem dos judeus, quando vier o Messias. Aliás, Jesus fala que é dos judeus, ela diz, mas quando vier o Messias. E ali Jesus se revela a ela, e ela vê que ele é profeta, e ali Jesus faz a pergunta clássica a ela: chame o teu marido. E aí o que ela diz? Não, o que está comigo não é o meu marido, eu já tive... Né? Ela se desarma no diálogo. Lembram disso? Uhum. Jesus leva ela aliás, chama o teu marido. Ela disse, não, porque o que eu estou comigo não é o meu marido. E aí Jesus diz, disseste bem, porque este não é o teu e você já teve cinco maridos. E aí ela reconhece que Jesus é o Messias. Então, percebam que até a maneira em que Jesus e a Bíblia trabalha conosco é sempre nos levando à verdade, seja ela espiritual ou seja ela física. Por isso que eu disse há pouco, irmãos, que quando eu estou tentando conduzir o irmão a romper obstáculos, eu vou tentando orientá-lo de uma forma onde eu não gere nele a agressividade, e tem horas que literalmente eu coloco aquele irmão, aquela família debaixo de oração e espero o tempo. E o tempo e as circunstâncias e os problemas, porque vão ser o gatilho pelo qual eles vão cair em si. Porque muitas vezes uma opinião direta, e no meu caso, né, eu sou muito diretivo, e dentro da psicologia existem os psicólogos que são diretivos e aqueles que são os não diretivos. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Paul Hoff, Pastor como Conselheiro, ele é um pastor não, ele é um conselheiro não diretivo. Ele vai levando, né, no caso, o paciente
as conclusões. Já outros terapeutas, psicólogos, psicanalistas, eles são mais diretivos, eles apontam o caminho. Cada pessoa tem o seu perfil. Como o meu pastorado é mais um pastorado de formar discípulos, está na minha percepção e no meu DNA o quê? Ser mais diretivo. Mas eu aprendi que na arte de aconselhamento eu tenho que mudar, eu mudo a chave. Eu procuro não ser muito diretivo. Eu deixo a pessoa vomitar, eu aprendi, inclusive, isso muito com a minha esposa, e dentro dessa interação, eu vou deixando a pessoa se descobrir. Por isso, em alguns momentos, irmãos, eu uso do tempo como um instrumento favorável para ajudar aquela pessoa. Porque se ela está presa dentro dos seus guetos e dentro da sua cosmovisão, ela não consegue enxergar. Então, eu tento mostrar por um caminho, outro, eu tento fazer com que ela busque dentro dela respostas, mas tem vezes que é ela e Deus e a vida. Então, essa observação aqui do autor é muito interessante. Muitas vezes a gente tem que procurar, né, saber que o conhecimento pela verdade vai ser o caminho pelo qual a pessoa vai cair em si. Né? Isso nos faz... Né? Identificar o trauma, né? Porque muitas vezes eu apontar o trauma, mas a pessoa não está enxergando, Júnior. Não, para a pessoa identificar um trauma, que eu já vi uma terapia no programa, nos Estados Unidos, o terapeuta ele fazia o seguinte, a mulher ela não desenvolvia, já tinha ela engordava, muito obesa, e fazer aquela bariátrica, né, aquela cirurgia. Então ela passou por terapeuta, e ela tinha uma mágoa com a mãe que já havia falecido. O terapeuta o psicólogo fez ela identificar esse problema, e aí ela chorou, e ele falou, então, faz o seguinte, a mãe faleceu, faz uma dinâmica aqui, como se você estivesse perdoando a sua mãe. Estou te perdoando, mãe, não sei o quê, por isso que aconteceu, que a mãe deixou esse trauma nela. E ela fez toda aquela dinâmica, e ela ficou livre daquilo. Ficou bem melhor. Curado. Exatamente, Juninho. E agora o autor aqui nas páginas seguintes, a gente vai estar falando algumas coisas. Por isso que, assim, no módulo anterior, nós terminamos com aquelas premissas, aquelas diretrizes, articular nossas posições de maneira cuidadosa e não defensivamente. Estar disposto a mudar as posições que abraçamos e esforçar-se conscientemente para caminhar na corda bamba da convicção aberta. Por exemplo, mesmo que nos pareça estranho uma pessoa verbalizar para uma mãe que já morreu, esse sentimento é vivo dentro dessa pessoa. Sim. E o psicólogo ali, o terapeuta, fazer essa verbalização para a pessoa é importante. Então, perceba, tem coisas que podem até parecer esquisita para a gente, mas o que importa é que se aquela pessoa, de fato, ela alcançou superação naquele problema. Ou seja, ela teve que admitir, ela teve que confessar. Isso nos faz lembrar as palavras de Provérbios. Lembra que Provérbios tem uma expressão muito linda lá em Provérbios 28, que eu vou até ler agora para vocês, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Por isso que eu disse que o povo de Deus sempre foi uma comunidade terapêutica. Porque no momento em que a pessoa chegasse e conversasse ou para o sacerdote, para o levita, para o profeta, ou mesmo para um amigo, era uma terapia. E podem ver que quantas são as vezes que uma pessoa acaba se abrindo para outra pessoa, um amigo, por exemplo, e falando das tristezas ou mágoas que ele tem do pai, ou da mãe, ou dos parentes. E nessa interação, mesmo que ele não perceba, ele está fazendo um catarse. Libera, e quantas vezes a comunidade da fé faz isso? Por isso que a admissão, pode ver que a pessoa, quando ela fala, não, porque eu estou com muita raiva de fulano, eu estou com muito ódio, olha, ora por mim, pastor, olha um ódio aqui, aí a pessoa
mas nesse momento, mesmo que ela esteja falando de feiuras e coisas horrorosas, ela está sendo ali perdoada por Deus, né, no sentido terapêutico, porque ela está pondo para fora, ou seja, ela está admitindo que ela tem uma mágoa, ela está admitindo que ela tem uma culpa, uma raiva, e essa admissão é o começo da cura. Isso que podem ver, que por essa razão, uma das coisas até, para eu concluir essa fala, né, lembrando da fala da minha esposa, das aulas de psicanálise, os alunos na classe ficavam assim meio boquiabertos, mas, professora, o que mais que a gente tem que fazer? Aí a professora dizendo, mais nada. É só fazer com que a pessoa enxergue as suas mazelas. No momento em que a pessoa consegue enxergar de forma real as suas mazelas, as suas viroses, os seus traumas, os seus defeitos, ali já começa o caminho da cura. Enquanto não há admissão ou reconhecimento, remédio nenhum cura. Os remédios que são dados por parte, né, como a gente mencionou há pouco, por parte dos psicanalistas, não, psiquiatras, é uma necessidade, mas ali já é uma questão mais neurológica, fisiológica, porque remédio nenhum cura emoções adoecidas. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Ok. E agora, para a gente concluir essa parte, vamos aqui pular, não vai dar tempo da gente ver, tem muita coisa boa esse livro. Por isso que eu falo, irmãos, tomem nota, anotem, é maravilhoso, né? É em PDF, né? Agora tem que comprar mesmo, inclusive a gente está usando aqui o PDF, porque nós não achamos mais, parou a edição desse livro, né? Agora aqui, vamos ler esse parágrafo. Ó. Meu desejo nesse livro, leia para nós, Júnior, por gentileza. Tá. Meu desejo neste livro é estabelecer o alicerce para a aceitação da ideia simples, mas bem radical, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, sem cair na superficialidade e na irrelevância. Dá uma pausa aqui, Júnior, por favor. Ou seja, mais uma vez, quero fazer uma defesa aqui ao nosso irmão Larry Crabb e a todos os psicólogos e psicanalistas cristãos, que são piedosos, que são devotados. Meus irmãos, eles estão a serviço do Mestre, dentro dessa área tão linda que é a saúde mental e emocional. O fato deles terem estratégias variadas não anula a fé deles. Esses terapeutas devem estar debaixo das nossas orações para que eles possam ajudar o maior número de pessoas que foram adoecidas pela vida, pelos traumas ou pela sociedade. Então, ele quer aqui, de uma forma bem contundente, ser canal de Deus para curar as pessoas por meio do Evangelho, sem ser superficialista e simplista. Ele quer levar a simplicidade do Evangelho, mas sem ser simplista. Ele quer entrar e proclamar a revelação sagrada, mas sem ser superficial e sem ser irrelevante. A proposta dele nessa obra é levar relevância de Deus em almas adoecidas. No entanto, ele vai usar também do quê? Das ferramentas da psicologia. E aqui eu queria até parafrasear, eu até peguei mais uma vez, eu já em outra aula, eu até deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês. Ó. Esse livro aqui, Mensagens Bíblicas de Robert McCain. E aqui, Roberto McCain, na página 19, fala algo maravilhoso. São várias mensagens que ele pregou, e ele é um pregador puritano, e ele diz que Cristo pode ser chamado a chave da arca da verdade. Ou seja, do mundo de Deus, que Deus criou, há muitas verdades, mas Jesus Cristo é a chave mestra que abre a arca de todas as verdades de Deus. Ou seja, a ciência, a matemática, a engenharia, a psicologia, a psicanálise, e todas a medicina, são ciências, umas exatas
e outras humanas. Dentro das ciências exatas, a exatidão é a premissa. Dentro das ciências humanas, é a aproximação, é a experiência, são os resultados. Então, a proposta do nosso irmão Larry Craddy, como outros terapeutas cristãos, é usar de uma forma direta ou indireta as verdades sagradas, mas também utilizar as verdades que as aproximações dos terapeutas, dos cientistas que trabalham dentro da saúde mental, psicológica, favoreceram a muitos, dentro de todas as suas teorias. Então, esse livro de Roberto McKen, ele coloca também que quando nós colocamos essa chave da verdade na arca da verdade, nós restauramos todo o sistema solar da nossa vida. É como se abríssemos e compreendêssemos o sol de Deus brilhando sobre toda a escuridão da nossa vida. Por isso que eu achei fantástico a abordagem do McKen nessa premissa. Por isso que a gente não tem que ter medo de contra-argumentar, de pensar, de debater, de dizer que não sabe, porque é isso daqui que ele vai deixar para nós como uma proposta. Por isso que esse é um assunto, irmãos, que me apaixona, porque ao longo desses anos é normal e é tão comum a gente se deparar com tanta gente boa, gente que produz tanto para a vida, mas lá no fundo, tem traumas, tem vícios, tem dependências, tem codependências, e o evangelho é a resposta para essas pessoas. Mas pode ser que Deus também queira curá-las por meio de um comportamento, de um novo estilo de vida. Vocês podem ver, irmãos, tem pessoas que são geniais, têm um intelecto genial, mas têm um corpo adoecido, têm maus hábitos. E naturalmente, ao longo dos anos, essa mente brilhante vai perder a sua intensidade porque teve um corpo, hábitos de más alimentações, e porque foi criado debaixo disso, não liga para nada disso. Eu me lembro de uma amiga no cursinho que ela dizia: para que se alimentar bem se eu tenho remédio? Eu tenho um bom emprego, eu compro remédio. Eu espero que aquela amiga do cursinho, ela, né, tenha buscado bons hábitos, mas olha os benefícios que os remédios criam, mas os remédios, ao mesmo tempo, são drogas que podem viciar e podem gerar problemas. Remediar. Ou seja, remédio remedia. Exato, ele remedia. Então, hoje, né, quantas são as pessoas que são geniais, que têm um cérebro que nasceram com uma percepção cognitiva além da média, mas que terão uma vida curta, porque não cuidaram bem do seu corpo, e agora estão adoecidos, incapacitados, estão frustrados, e muitas vezes vão precisar do quê? De um terapeuta, de um clínico, para ser um gatilho nessa mudança. Então, Júnior, conclua para nós, né? Leia de novo Meu Desejo nesse livro. Meu desejo nesse livro é estabelecer um alicerce para a aceitação da ideia simples, mas bem radical, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem cair na superficialidade e na irrelevância. Para atingir essa meta, é necessário ver como a desordem psicológica é realmente o produto da busca pecaminosa da vida independente de Deus. Aí é a frase que o Gil tinha dito, né, Gil? Está aqui, ó. Né? Essa mesmo, aí, ó, tá vendo? Isso daí, ó. Para atingir essa meta, é necessário ver como a desordem psicológica é um caos, realmente o produto. Ou seja, irmãos, agora deixa eu fazer até um comentário aqui bem importante. Por isso que a gente não pode rotular ninguém, viu, meus irmãos? Porque todos nós estamos dentro do quê? Da natureza pecaminosa. Em uns afloram mais essa natureza e outros menos. Por outros e por vários motivos, mas todo mundo está no vermelho. Eu gosto muito de usar a expressão: o único que nasceu com a continha no azul foi Jesus. O resto está todo mundo com a conta no vermelho. Essa ideia aí da desordem vem dos próprios gregos, né? Porque eles diziam que o caos era a desordem da sociedade, né? Quando não existia harmonia social. E aí entra a questão do direito, né? Eu não conhecia, Júnior. Obrigado, porque você me acrescentou. Né? Porque aí está a questão da desordem psicológica, né? Que isso aí, se a gente for levar em conta, da queda do homem, isso trouxe repercussão em todos nós, um menos um mais. Sim. E ó, na matéria de antropologia, quando trabalharmos sobre a imagem e semelhança de Deus, que é o Imago Dei,
nós vamos trabalhar muito sobre que a nossa imagem e semelhança de Deus continua sobre todos, mas ela foi desfigurada pelo Sim. pecado. Ou seja, se o pecado está em nós, naturalmente há uma desordem. Sim, sim. Uns vão aflorar mais, outros menos. Menos, Continua verdade. para nós, Júnior? É necessário? Assim, é necessário ainda desenvolvermos um enfoque da Escritura que nos capacite não apenas a compreender, como também a ser afetados por sua vontade, sua verdade. Esse enfoque, creio, nos permitirá ver a relevância da verdade bíblica na conceitualização e tratamento da desordem emocional. Consegue? Sim. 3 premissas governam meu pensamento quando reflito sobre a natureza do aconselhamento bíblico. Ou seja, aqui ó, é a tese do autor, pode ver, ó. É a tese do livro dele. Sim, Ah, sim. irmãos, vocês estão usando meus... Por isso que eu gosto do livro em papel, né? Eu vou conversando, tem hora que eu coloco, não concordo com a sua tese, eu acho que você não foi bom, e aí eu brigo, tem uns que eu brigo. Eu gosto de fazer isso, porque é o meu exercício de ruminar sobre o assunto, de conversar com o autor. E por isso que eu sou apaixonado por livros e por pensadores, e tá aí, né? Então, aqui é a tese dele. Qual é a tese dele no que se diz respeito ao quê, irmãos? A vida de igreja? Não. A vida de aconselhamento. Ou seja, como ele exercita e desenvolve essa profissão ou apoia voluntariamente, ou como ele treina pessoas sobre esse tema. Qual é a tese? Primeiro, pode ler, Júlio, por favor. Primeiro, se focalizada de maneira apropriada, a Bíblia é suficiente para fornecer a estrutura para se chegar a uma conclusão a respeito de todas as perguntas que o conselheiro precisa fazer. 2. O relacionamento com Cristo oferece recursos totalmente indispensáveis para resolver substancialmente todo problema psicológico, isto é, os que não têm causas orgânicas. Terceiro, a comunidade do povo de Deus, trabalhando em conjunto nos relacionamentos bíblicos, é o contexto pretendido para compreender e vivenciar as respostas de Deus aos problemas da vida. Ou seja, a palavra de Deus tem uma resposta. A nossa intimidade com Deus será determinante. É claro que quando ele fala, exceto quando são causas orgânicas, ou seja, pessoas que nasceram com uma química diferente, com um problema neurológico, é óbvio, eles não vão entender essa percepção. E aqui é a comunidade do povo de Deus. Por isso que nós acreditamos que a igreja é uma comunidade terapêutica e relacionamentos saudáveis são núcleos de resoluções de conflito, crescimento pessoal e de superação em todas as áreas. Tá bom, meus irmãos? Então, essas são as ideias do autor. E agora, vamos aqui rapidinho para os demais pontos, mas como eu tinha dito há pouco, nós gastamos muito tempo no primeiro bloco, vamos ser mais sucintos nesse bloco para a gente ir agora para o terceiro bloco, tá bom? Podemos encerrar? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo? Ok, pastor. Então, para a gente manter, né, no nosso critério de 3 blocos por dia, então eu vou parar aqui, tá bom? Então, eu vou parar a nossa gravação, já abro uma outra gravação logo na sequência, tá bom? Ok.